Olha, pessoal, muitos temas, programa quente, promete muito aqui. A gente, com toda a seriedade, já propõe começar com o programa de hoje com uma notícia que, sinceramente, em meio a tanta tragédia, era muito esperada, era o mínimo de certa forma, mas, claro, tem muito trabalho por trás dessa resolução. É a prisão do homem apontado como piloto da moto usado na morte, que chocou não só São Paulo, mas o país inteiro, do ciclista Vitor Medrado. Algumas semanas atrás. O Vitor, como vocês sabem, morreu por causa de um mero celular, sem mesmo reagir ao assalto na frente do Parque do Povo, no Itaim Bibi, região nobre aqui da cidade de São Paulo. O caso, como vocês lembram, abalou a todos, né? E agora parece que o cerco se fechou contra os responsáveis. Finalmente, e a prisão do Jefferson de Souza Jesus, conhecido como o Gordo da Paraisópolis. Tinha que ser uma alcunha, um apelido assim, chechelento, digno de um verme como esse, e foi feita por agentes do DEIC nessa quarta-feira. A gente vai estar trazendo já, claro, todas as repercussões. Há uma coletiva muito aguardada para a gente poder repercutir, mas é um passo certeiro, necessário para a gente trazer alguma paz que seja ali no seio dessa família completamente destruída por essa selvageria, mais uma vítima que representa toda essa loucura que a gente está enfiado, né? Mano Ferreira. Bom dia, Marinho. É uma boa notícia para o povo de São Paulo, que tenhamos um assassino e o seu comparsa presos. O detalhe que sempre acaba acontecendo nesses casos é que o Gordo de Paraisópolis, como é conhecido esse meliante, já tinha passagens pela justiça por tráfico e envolvimento com o crime organizado, inclusive com receptação de celulares roubados, ou seja, era alguém que estava reincidindo, não era um criminoso de primeira viagem, como se diz, era alguém que já deveria ter sido parado antes pelo nosso sistema de justiça criminal e que, infelizmente, ao não ser parado, participou da morte de um cidadão, do ciclista, como todos nós vimos, numa área nobre de São Paulo. Um outro destaque que eu faria é que a gente vê que, nesse caso, um crime que ocorreu em área nobre muito movimentada e influente, onde pessoas influentes circulam, tivemos a elucidação e prisão dos envolvidos com certa agilidade. Ou seja, não falta capacidade no nosso sistema de polícia quando deseja de encontrar quem são os criminosos. O que falta é eficiência para fazer com que essa capacidade seja aplicada em todos os casos, porque nenhuma morte de brasileiro deveria ser aceitável e ficar apenas como estatística. Precisamos punir todos os homicidas e seus comparsas. Lá, realmente, as imagens não me deixam mentir, projetadas aqui ao vivaço na tela do Morning Show, imagens de hoje mais cedo. Antes de mais nada, saudar, obviamente, o Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, e, muito em breve, as primeiras palavras em caráter oficial do secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, que, claro, né, PP, que essa prisão não traz a vida do Vitor Medrado de volta, não atenua, talvez atenue um pouco, né, o mínimo possível ali esse drama que a família dele está sofrendo e toda a comunidade ciclista de São Paulo, mas eu acho que é um recado importante de que essa banalidade do mal, cada vez mais presente, como o Mano muito bem colocou, não pode ser realmente, enfim, não pode continuar sem que haja uma reação correspondente, né? Exatamente, Marinho. Esse caso chama atenção e choca todos nós, porque é um caso de uma pessoa comum, como nós, né? Andando de bicicleta numa área, teoricamente, com grande fluxo de pessoa, uma área que é perto do Parque do Povo, sentou ali na bicicleta para pegar teu celular, para mandar mensagem para quem quer que seja, talvez alguém esteja preocupado com ele, e foi abordado por dois bandidos que, sem nem dar chance da pessoa entregar o celular na mão dele, matou e depois roubou o celular. Né? É um caso extremamente grave, é um caso que choca a população e mostra claramente que nós não estamos salvos em lugar nenhum de São Paulo e do Brasil. Né? Eu falo Brasil porque não é o caso só de São Paulo, não. É bom lembrar que a segurança pública tem piorado no Brasil constantemente. Né? E quando você vê uma pessoa comum sendo vítima de um crime bárbaro desse, né? Sem nem ter a chance de nem dialogar, entregar o celular, né? Morreu primeiro, né, para depois ter sido assaltado, roubado, né, choca cada um de nós. Poderia ter acontecido comigo, com você,
com vocês que estão assistindo a Jovem Pan agora. Então, um caso extremamente grave, e ainda bem, né, que a Polícia Civil, a Polícia Militar conseguiram, né, elucidar o caso, conseguiram prender, né, esse meliante, esse bandido, que 5 horas depois desse fato estava tentando assaltar outras pessoas. E, felizmente, agora espero que a Justiça responda de uma forma mais clara e mais séria possível e mantenha esse rapaz preso por muito tempo atrás das grades. E há de se lembrar, né, o Gordo da Paraisópolis, que é o apelido desse meliante, tem passagens por tráfico e receptação, antecedentes criminais, ficha corrida extensa e lembrando que foi no último dia 13 de fevereiro que essa insanidade aconteceu aqui no coração de São Paulo, por volta das 6 horas da manhã, momento ali onde realmente está todo mundo começando o dia, né, de assim, é um daqueles casos que a gente não vai esquecer por um bom tempo, emblemático no pior sentido, mas há de se lembrar também, além do Gordão da Paraisópolis, o Eric Benedito Veríssimo é apontado como atirador e também foi detido. Então, André, as passagens pela polícia, o PP falou aqui bem pra gente, 5 horas depois, cometeu outro crime. Essa é a realidade do Brasil, né? Os criminosos são reincidentes. O risco que nós nos colocamos, ele tá diário. Ele tá enquanto deixam sair um traficante, um receptador das grades da prisão. Eu tenho defendido aqui veementemente a prisão perpétua no Brasil. Eu tenho defendido que a saidinha não seja um recurso. Eu tenho defendido que a progressão de regime mude, se torne muito, mas muito escassa e dura. E eu tenho defendido também que cada vez mais a gente tem um sistema penal, uma reformulação dele para criminoso ficar atrás das grades, para criminoso ter medo da polícia e para criminoso parar de fazer esse tipo de coisa. Porque se na primeira vez que ele foi pego com tráfico de drogas, ele tivesse simplesmente ainda estado na cadeia, ficado na cadeia mais 10 anos, talvez o Vitor tivesse vivo. E é esse o risco que todo brasileiro está correndo por conta de um sistema que é desenhado para privilegiar bandido. Então, nós precisamos endereçar isso como sociedade. Reformas estruturais sérias. Sair desse papo. É direito ou esquerda? Não, é segurança pública. E esse é o medo de todo mundo. Não é o tamanho do Estado, Estado mínimo, Estado máximo. Isso aí é, como diz o PP, perfumaria para depois. Nós precisamos endereçar o problema da segurança pública. Porque todo mundo está cansado de ter medo. 6 horas da manhã e andar de bicicleta e nunca mais voltar para sua família por conta de alguém que passou no sistema várias vezes, é um absurdo, é lamentável. Sociedade precisa acordar e gritar por ajuda e socorro. Lembrando que a mandante, né, a grande articuladora desse latrocínio foi a Suedna Carneiro, né, que é conhecida como Mainha do Crime, foi encontrada ali em Paraisópolis já algumas semanas atrás e muito provavelmente foi responsável ali por espanar e realmente entregar a identidade dos dois que finalmente, ainda bem, foram detidos. Mostra que, em meio a todo esse caos, mostra que São Paulo existe lei por aqui ainda e que a justiça pode funcionar. E são ações como essa que coíbem o crime para valer, ou pelo menos dá o exemplo, porque o crime precisa temer o Estado novamente e não oferecer florzinhas, fazer cirandinha pedindo paz ao léu, aos ventos, né? Então, saudar a operação do DEIC. E muito em breve a gente vai direto na sede do Departamento Estadual de Investigações Criminais ouvir o próprio secretário Derrite e todas as atualizações para trazer o mínimo de resolução e paz olhando adiante nesse caso chocante, para dizer o mínimo.